Olá, bom dia, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, segundo dia de fevereiro. E eu começo essa edição com um alerta. O nível dos reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste em janeiro é o menor desde 2015. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Os reservatórios, responsáveis por mais da metade da energia do país, tinham um armazenamento médio de 23% no final de janeiro. O volume de água era o mais baixo para o mês desde 2015, quando o volume médio dessas represas estava em 17%. Apesar da baixa, o Operador Nacional do Sistema, ONS, informou que não há risco de faltar energia no Brasil em 2021. Já o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limp, disse que desde o ano passado estão sendo adotadas medidas para garantir a segurança energética do país e permitir a retomada do crescimento econômico após a crise gerada pela pandemia. O baixo nível dos reservatórios é reflexo das chuvas abaixo da média nas duas regiões. E essa situação provocou o encarecimento das contas de luz em todo o Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira amarela, em vigor nas contas de luz em janeiro, continuaria a ser cobrada em fevereiro, o que significa uma taxa extra de R$ 1,34 a cada 100 kWh consumidos. O período chuvoso nas duas regiões vai até abril, mas a recuperação pode não ser suficiente e o custo mais alto da energia seguir no país ao longo de 2021. O deputado Arthur Lira é o novo presidente da Câmara dos Deputados. O Senado elegeu também o seu novo presidente, Rodrigo Pacheco, um político aliado de Davi Alcolumbre. Tanto Lira quanto Pacheco tiveram apoio do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Arthur Lira, do PP, é o novo presidente da Câmara dos Deputados. O parlamentar foi eleito em primeiro turno com 302 votos e comandará a casa no biênio 2021-2022. O deputado Baleia Rossi teve 145 votos. Arthur Lira assume no lugar de Rodrigo Maia, do DEM. Já o Senado elegeu nesta segunda-feira Rodrigo Pacheco como presidente. O senador do DEM foi eleito presidente da casa com 57 votos, derrotando Simone Tebet, que teve 21 votos. Pacheco será o presidente do Senado e do Congresso Nacional pelos próximos 2 anos. O senador foi escolhido por Davi Alcolumbre para sucedê-lo na presidência. O apoio de Alcolumbre foi fundamental para a eleição de Pacheco. Além disso, a proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, lideranças governistas e de oposição, como o PT e PDT, assegurou um apoio abrangente a Pacheco, que está em seu primeiro mandato como senador. Nos destaques internacionais, segue preocupante a crise política em Mianmar. O exército derrubou o governo eleito, prendeu líderes políticos, fechou o acesso à internet e suspendeu os voos ao país. Diante desse cenário, o Conselho de Segurança da ONU marcou uma reunião de emergência. Diferentes órgãos da Organização das Nações Unidas se posicionaram após o golpe de Estado ocorrido em Mianmar. O escritório do Alto Comissionário para Direitos Humanos se mostrou gravemente preocupado com a situação no país asiático e o Conselho de Segurança da ONU marcou uma reunião de emergência sobre a situação. Relatórios do Alto Comissionário indicam que pelo menos 45 pessoas foram detidas. Isso indicou a porta-voz Ravina Shamdasani. O Alto Comissionário está gravemente preocupado com a situação em Mianmar, após a remoção do governo civil e a detenção arbitrária de dezenas de líderes políticos, defensores dos direitos humanos, jornalistas, ativistas e outros pelos militares de hoje. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, já adiantou que os americanos vão rever imediatamente as sanções suspensas nos últimos anos contra Mianmar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao exército do país que renuncie imediatamente ao poder. Os Estados Unidos fecharam um contrato para a produção em massa de um teste doméstico para a Covid-19. E o valor do negócio ficou em 230 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. O anúncio do contrato milionário foi feito pelo assessor da Casa Branca para o novo coronavírus, Andy Slavitt. Ele reafirma que a eficácia dessa testagem é de 95% e o resultado sai em apenas 15 minutos.
Estou entusiasmado em anunciar que o Departamento de Defesa e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos concederam $230 milhões à Ellume para escalar a fabricação deste teste fácil de usar. Graças ao contrato, poderão escalar a produção para fabricar mais de 19 milhões de kits de teste por mês, até o final do ano. Em dezembro, os testes domésticos feitos com cotonete nasal receberam uma autorização de emergência da Agência de Medicamentos e Alimentos Americana, a FDA, e podem ser adquiridos sem receita. Os dados divulgados dos Estados Unidos chamam a atenção. O país é o mais afetado pela pandemia. São mais de 26 milhões de contágios e cerca de 440 mil mortes pela doença, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. E o país é também, segundo o site de dados Our World in Data, o que mais vacinou contra o coronavírus, com mais de 31 milhões de americanos já imunizados. E agora falando sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, o presidente do comitê organizador garantiu a realização do evento, independente do que aconteça com a pandemia da Covid-19. Para conter a propagação da Covid-19, o Japão prorrogou por um mês, até 7 de março, o estado de emergência em Tóquio e outras regiões do país. O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Yoshiro Mori, garantiu que o evento vai acontecer. Certamente vamos adiante, independentemente de como o coronavírus evoluir. Devemos ir além da discussão sobre se vamos fazer ou não. É sobre como vamos fazer. Vamos pensar em um novo tipo de Olimpíadas nesta ocasião. Restrições ainda mais severas forçaram o adiamento do primeiro evento teste dos Jogos Olímpicos. Programado para acontecer entre 4 a 7 de março, o pré-olímpico de nado sincronizado, que reuniria atletas de 10 países, vai acontecer no começo de maio, no centro aquático da capital japonesa. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos está prevista para o dia 23 de julho. E para você que ainda não saiu de casa, atenção! Hoje, em grande parte do país, há risco de pancadas de chuva, aquelas típicas de verão, seguidas de muito calor. Vamos conferir como fica o tempo em todo o Brasil. A terça-feira será marcada por calor e pancadas de chuva bem típicas de verão na maior parte do país. Por causa da atuação de 2 sistemas de baixa pressão, o tempo fica um pouco mais instável no centro-oeste sul gaúcho e entre o oeste do Paraná e de Santa Catarina. Nessas áreas, as pancadas de chuva serão recorrentes, mas intercaladas por várias aberturas de sol. Entre a tarde e a noite, é alto risco para chuva forte nas 3 capitais do sul do país, no estado de São Paulo, e deve voltar a chover entre o centro-sul mineiro e o interior do estado do Rio de Janeiro. Há condições para pancadas muito isoladas também em praticamente todo o centro-oeste e em várias áreas da região norte. O tempo segue firme, sem chuva, no litoral fluminense, inclusive no Grande Rio, no estado do Espírito Santo, no norte mineiro e em grande parte do interior do Nordeste. A circulação de ventos ainda provoca chuva passageira na região de Salvador e deve chover rápido, especialmente à tarde, nas demais capitais do leste nordestino, assim como na região de Fortaleza. O tempo permanece muito instável e com risco de vários temporais no leste do Amazonas, inclusive sobre Manaus. Em Curitiba, a mínima prevista de 18 graus e faz 21 graus pela manhã na região de Campo Grande. À tarde vai esquentar bastante no centro-oeste, com máxima prevista de 37 graus em Cuiabá, faz 38 graus no Rio de Janeiro e na capital paulista a máxima é de 31 graus. O Acontece Agora fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela companhia. E na edição das 11, nós vamos mostrar que em São Paulo as doações caíram e a Fundação Pro Sangue está com 60% da capacidade nos estoques. Eu volto em menos de 1 hora e te espero.